Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. A brasileira casada com o filho do fundador e diretor do Heritage Singers é Adriane Macy. O grupo norte-americano existe há 42 anos e ela segue com eles há 17. Como que a Adriane saiu de Baixo Gandu, Espírito Santo, para o Heritage nos Estados Unidos? É o que você vai descobrir agora, nesta edição do Boa Pergunta. Adriana, conta pra gente um pouco da sua história. Como que você saiu de Baixo Gandu, que é interior do Espírito Santo, para cantar no Heritage Singers, Estados Unidos? Bom, eles vieram em 95 e na época eu estava cantando com um grupo. Tínhamos também o Trio Harmony, cantava no grupo Integração também na época. Mas durante aquele período minha família estava passando por uma situação financeira meio difícil. Então, nós sabíamos que o grupo estava vindo à Vitória, mas que nós não poderíamos ir ao concerto porque não podíamos comprar um ingresso. Mas eu conhecia a equipe que estava organizando a estadia deles lá em Vitória. Então, eu os contactei e falei, olha, eu não vou poder ir ao concerto, eu posso pelo menos ir conhecê-los no aeroporto, recebê-los no aeroporto, porque tinha um grupo de músicos no aeroporto recebendo o grupo. Então ele falou assim, não, sem problema nenhum. Então eu fui, foi lá a primeira vez que eu os conheci, foi no aeroporto de Vitória. Mas a coisa funcionou tão bem que eu passei o dia com eles, o meu amigo me falou, passa o dia, passa a tarde com a gente, vai lá ver o som, entendeu? E eu fiquei maravilhada com eles, com tudo, a maneira deles serem. E mais tarde, naquele mesmo dia que era o dia do concerto, uma amiga minha que estava vendendo os ingressos, ela chegou para mim e falou, aqui ó, tem 4 ingressos para você e sua família, você tem que ir ao concerto, depois a gente conversa. E assim nós fomos ao concerto e eu me lembro assim que eu cheguei lá, eu cheguei lá mais cedo e alguém tinha falado com o Max que eu cantava e ele me perguntou se eu tinha um CD para dar para ele. E eu realmente não tinha, nós tínhamos, o CD do Harmony tinha acabado e eu também estava um pouquinho de vergonha de dar o meu CD para o Max, né? Mas ele falou, então tá bom, depois você canta para mim, eu só queria ouvir você cantando. Aí eles cantaram, fizeram um concerto todo e depois do concerto o Max me chamou, estava ele e o tradutor, eu não falava nada de inglês, estava o Greg, que é agora o meu esposo, os meus pais e umas 2 outras pessoas lá. E ele começou a conversar comigo, começou a conversar e perguntar algumas coisas e ele me pediu para cantar para ele. Eu cantei para ele e logo após... Você cantou antes do recital ou depois do recital? Depois do recital. Depois já tinha terminado tudo, nós estávamos Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 18 anos. 18 anos. Mas... aliás, eu acho que eu tinha 19 anos. E ali mesmo ele te convidou? Me convidou, ele me pediu para cantar, eu cantei e depois ele começou a me fazer umas perguntas, mas logo após as perguntas ele me perguntou se eu gostaria de ir passar uma temporada com eles lá. Se eu não gostasse eu poderia voltar, mas se eu gostasse eu poderia ficar. E foi assim que começou. Então depois de um mês, você teve um mês para fazer os preparativos e viajar para lá? Depois de um mês eu fui para lá. Dentro de um mês eu estava lá nos Estados Unidos, não tinha passaporte antes, não tinha nada. Dentro de um mês eu consegui o passaporte, as passagens que eles mesmos pagaram, porque eu não tinha condição de pagar, eles pagaram. Na época só tinha você de brasileira no grupo ou já tinham outros participado? Só eu, pelo que eu saiba só eu e ainda não teve outra. E como você fez com o inglês? Eu decorei, no início eu decorei. As letras das músicas, no caso? As letras das músicas. Eu me lembro da primeira vez que eu cantei, mesmo aqui no Brasil, antes de ir, eu traduzia muita música. Eu nunca falei inglês, mas eu traduzia muita música. Eu fazia versão de músicas para o trio, fazia versão para cantar na igreja. Então, eu já traduzia, já tinha aquela rotina de traduzir música. Então, quando eu cheguei lá, eu não falava nada a não ser thank you e bye. Não sabia nada. E então, eu comecei a traduzir mais. E eu fiz uma promessa de aprender 3 palavras por dia. Então, eu fui aprendendo. E dentro de... Quando a gente está nova, né? É fácil, né? Dentro de 3 meses, eu estava fluente. Nossa, que rápido! Foi bem rápido, mas também porque não tinha, aqui é um conselho, hein? Quando você for aprender uma outra língua, não coloque ninguém que fale a sua língua dentro de casa. Fala só aquela língua que você aprende. Vai forçar a mente de qualquer jeito.
E como foi que começou o relacionamento, o namoro com o Greg? Foi rápido, mas quando eu cheguei lá, eu não sabia, não foi por causa do Greg que eu fui, eu acho que foi uma combinação de coisas. Inclusive, quando eu cheguei lá, ele já estava namorando uma outra menina por 5 anos já. Mas... ele tinha quantos anos? Na época, 36. 36 anos na época. Mas... uns meses depois terminou e nós estávamos passando muito tempo juntos, que eu estava morando na casa do Heritage, entendeu? Porque é tipo um hotel, não é uma casa, é tipo um hotel onde os cantores... Pousada. É uma pousada, onde os cantores ficam quando precisam. Então a família toda estava lá e eu estava lá junto com eles, entendeu? E como foi virar de fã, virar participante daquilo? Foi incrível, foi incrível. Até hoje... Às vezes eu olho, entendeu? E eu comparo, eu olho e penso, como que eu saí de Baixo Guandu, entendeu? De uma família tão pobre, Deus foi me colocar num lugar daqueles, entendeu? Eu me sinto muito honrada, E eu olho para eles, as pessoas que eu admirava tanto, ainda admiro, claro, mas eu estou dizendo de uma forma diferente. E agora eu estou lá convivendo, entendeu? Parte da família deles, então é uma honra para mim. E qual foi o choque cultural? Teve alguma coisa que pegou mais, assim, na diferença de cultura? Eu sou uma pessoa muito física. Eu abraço muito, eu beijo muito, eu pego, eu toco, entendeu? E eles não são muito assim. Então eu acho que eu senti um pouco de falta disso. Eu sou aquele calor brasileiro, né? Que a gente está sempre abraçando. E o seu sotaque? Não sei se você percebe, você tem um jeitinho diferente. Você tem, você fala, pegou alguma coisa, você percebe isso? Eu não percebo. Algumas pessoas me falam isso. O que eu posso dizer é o seguinte: às vezes você não fala algumas palavras por muito tempo, porque quando eu estou lá eu não falo muito português. E aí você esquece de certas palavras, você lembra depois, mas você não fala tão rápido quanto você falava antes, entendeu? Então eu não percebo o sotaque. Mas às vezes eu tenho dificuldade de lembrar uma palavra, eu sei o que é, mas não lembro, entendeu? Eu estou sabendo que o Heritage acabou de lançar um CD este ano, está lançando nos Estados Unidos e você está aqui. Por que você veio para cá esse mês? Explica isso. É porque é férias lá, né? Férias da escola, férias de verão é lá, então fica mais fácil vir em junho, julho, agosto. E como nós tínhamos compromisso em junho, e agosto as meninas começam a escola, julho ficou mais perfeitinho, né? Muito bom. Você participou já de quantos álbuns com Heritage? Aliás, eu só participei de um até agora. Só de um, porque eles têm vários cantores que revezam. E eles têm um grupo que foi escolhido só para gravação, que foi escolhido a dedo só para gravação. São só 5 pessoas, entendeu? Mas... como eu disse, o alvo é o mesmo, entendeu? Uns participam da gravação, uns não participam, mas a gente canta, então, entendeu? É o trabalho. Nós compartilhamos as coisas. Ok, Adriane, foi um prazer enorme conhecer você, viu? Que Deus continue abençoando o seu ministério. Amém. Obrigada a você. Obrigada mesmo. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta.